Fala, moçada, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Esse dia gelado hoje que faz em Porto Alegre. Ao meu lado esquerdo, Juliana Marcon, muito bem-vinda. E aí, minha parça, tudo certo? Bora pra mais um podcast incrível. Hoje vai estar bom, né? Vai. Hoje vai estar legal, né? Vai tá sensacional. Vai estar bacana, hoje tá demais. Hoje, na nossa entrevista, o entrevistado de hoje, Bruno Costa, fundador do Meu Story TV, apaixonado por comunicação, trabalha com mentoria também. Palmas pro nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, a expectativa ficou alta, né? Obrigado por ter vindo, velho. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Grande honra. Muito bom de ter aqui. Se vocês precisarem, é só avisar. Com 15 minutos de antecedência, eu estarei lá. Pronto. Boa. Ah, que legal, cara. Muito bom. Para nós é uma honra te ter aqui como parceiro. Né? Programa de aceleração acabando agora, inclusive. Né? Altas expectativas aí para o nosso último Demo Day. Altas expectativas. Mas acho que é importante a gente ter esse momento, né? Para falar de negócios. Falar do Bruno também, que acho que é extremamente importante, né? E antes de a gente falar, cara, do Meu Story TV, dessa parte de comunicação, que a gente sabe que tu é apaixonado, que tu gosta muito, cara, que tu investe nisso aí, eu acho incrível. Conta pra nós, e cara, quem é o Bruno, velho? De onde é que o Bruno saiu? De onde é que o Bruno veio? Quem é essa figura única? Essa pergunta é muito boa, porque eu nunca respondo do mesmo jeito. Porque sempre é um Bruno diferente. Viu? Filósofo. Tá louco. Nunca entra duas vezes no mesmo rio, né? Mas, em resumo, o que eu descobri nos últimos tempos é que o principal de quem é o Bruno é um resumo dos valores e princípios que minha mãe e que meu pai me passaram. A minha mãe representando a disciplina altamente extrema e comprometida com as coisas. Não que meu pai não seja, né? Mas minha mãe é o símbolo disso, de acordar cedo, de fazer o que tem que ser feito, de dar um gás, fazer a mais do que o combinado. Então, minha mãe me ensinou muito isso, de ter a disciplina. E o meu pai me ensinou a criatividade, em amar o que faz, em fazer de coração. E quando algo te desagrada, e tu pensar em formas daquilo ali ser conduzido para não necessariamente fazer parte da tua existência. Então, a disciplina da minha mãe e a criatividade do meu pai, eu entendi, depois de muita reflexão, meditação, assim, templo budista, que é isso que eu sou. E eu tenho um fator que é a comunicação, onde não é uma habilidade natural dos meus pais, mas eu fui desenvolver e é isso que eu agrego na... Dá pra treinar, né? Exatamente. Tô treinável. E eu, extremamente tímido no ensino médio, até meus colegas todos que estudavam comigo, assim, ficam... Tá, mas o que aconteceu? Caiu um raio na tua cabeça e mudou alguma coisa? Não, No mas ensino médio, tu era tímido. Ensino médio, totalmente. Tá, mas tipo aqueles timidozão, assim, Não, de fundo de sala e... De o cara nem saber que eu era tímido porque não sabia que eu existia, entendeu? De ser muito retraído. E aí... Na hora da apresentação, só segurava o cartaz, era tipo isso. Eu fazia o cartaz pro cara segurar, e eu ficava lá filmando. Mas eu era muito mais introvertido. E aí eu descobri que eu gostava de comunicar, só que não praticava tanto isso, né? Praticava de forma mais individual. E aí, como tu diz, a venda vai na frente de tudo. E aí, quando eu saí do ateliê de calçado e comecei a trabalhar com vendas de uniformes, aí eu entendi que eu precisava me desenvolver. Então, eu tinha um problema de dicção, eu era mais tímido, eu não sabia muito bem como conversar com as pessoas e tudo mais. E aí, em 3 anos de venda, foi onde a gente se desenvolve. É a faculdade que a gente precisa fazer, né? De primeiro ano, é ali falando meio mais ou menos, não tendo uma persuasão, uma comunicação tão clara. E aí, no primeiro ano, a gente já vai tirando esse bloqueio. No segundo já foi melhor, no terceiro já foi bem melhor, onde eu me descobri como, cara, talvez eu trabalhe com comunicação. E aí, a partir dali, não parei mais e comunicação é 24 horas, toda a minha vida, depois de descobrir que é ali que morava quem eu sou. E é interessante porque a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais quem é o Bruno, né? Além também do Story TV, mas é muito bacana ver o quanto esse reconhecimento que ele tem da origem e das raízes, né? Isso é incrível, isso é muito bom. Isso faz uma diferença, porque já aí a gente já nota com quem que nós vamos conversar hoje, né? Já dá pra sentir um pouquinho, é muito legal. E é muito interessante, assim, quando a gente vê, a gente sempre fala, né, Ju, já te falei isso também, cara. Acho que muito mais, às vezes, do que a gente faz é a pessoa que a gente é. Né? Não acredito em ser um bom profissional sem antes ser uma boa pessoa. Né? Com humildade, enfim, com os pés no chão. E acho que isso aí tu consegue transmitir bem. Mas me diz uma coisa, tu ficou 3 anos vendendo uniforme, é isso? Exato. Foi uma jornada de Que idade, mais ou menos? Anos.
Cara, com 19, 18 anos eu fazia artes com Photoshop, né? Então, eu sempre estudei Photoshop, criação, design, etc. E aí, eu fazia estampa, desenhava no meu computador, ia lá e comprava da serigrafia 30 unidades, pegava e vendia no futsal, na escola. Um porta a porta, na rua, assim, porta a famoso porta a porta. Mais amigos do que desconhecidos, né? E aí, eu vendi eu acho que deu umas 100 unidades ao total, entre moletom, camiseta, canguru. E aí, eu trabalhava no ateliê de calçado e depois disso, o dono da serigrafia que eu comprava dele, eu era cliente dele, me convidou para trabalhar lá através do desenvolvimento de artes. E aí, onde eu comecei, primeiro como designer gráfico, né? Arte finalista que chamavam. E aí, eu aprendi esse processo, né? De Photoshop, aprendi Illustrator também para conseguir desenvolver estampa, mudei alguns processos e ali... Durante 3 anos, eu tive uma escolha que eu considero que foi a melhor forma de empreender, é não empreender no início. Então, se eu tivesse com 19 anos, vou abrir meu CNPJ. Até vendendo as camisetas, seria a pior decisão que eu poderia ter tomado, porque eu não teria a disciplina necessária, não saberia superar a objeção, não teria um suporte que outras pessoas podem me ensinar. Não teve aquela escola anteriormente. Então, eu dediquei 3 anos a fazer essa escola e aprender com pessoas muito melhores que eu sobre as habilidades de venda, comunicação. E aí foi onde eu aprendi nessa empresa de uniformes com o Luciano, que foi um dos mentores de comunicação para mim, assim, que ele não era tão público de comunicação externa, só que quando conversava com o cliente, ele era um cara fantástico. E aí eu fui entendendo isso e aprendendo por modelagem. Então, no primeiro ano, mais como designer gráfico, no segundo ano eu comecei a vender dentro da loja, e no terceiro ano eu falei, tira meu salário fixo, eu quero viver de comissão. E aí o bicho pegou. E foi muito legal porque mostra com base no retorno de fato de negócios, de resultado, né? Que aí ou vai ou não, entendeu? E aí foi um ano bem transformador, assim, de entender que eu era o único responsável por fazer o negócio acontecer. E eu acho que não é à toa, por isso que o Bruno sempre, em todas as apresentações, ele se apresenta como CEO e vendedor do Meu Story TV. Isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. Isso eu acho incrível. E, de fato, ele cumpre essa função com maestria, né? Ele leva à frente o negócio, ele mesmo dando... Tem várias categorias de vendedores, né? Eu me posiciono atualmente como, né, o Meu Story TV não é uma grande corporação ainda. Eu me posiciono como uma pessoa de vendas que faz a parte operacional, só que eu entendo que o meu papel em vendas não é necessariamente assinar contrato, ou fazer a parte burocrática, ou fazer o fechamento com o cliente. Eu preciso representar a cara do produto e dar a confiança que o produto é extremamente bom, tem benefícios, e eu faço a parte de topo do funil, digamos assim, né? Porque agora a gente recentemente contratou uma pessoa para comercial, de fato, de fechar, e aí eu trago as oportunidades, alinho com essa pessoa, e aí a gente vai fechando os negócios com mais inteligência, né? Então eu prospecto oportunidades, procuro transmitir com o máximo de assertividade para o time comercial, o time comercial uma pessoa, e aí a gente vai fazendo esse processo. Mas eu entendi que eu tinha que, né, entender qual que era o meu papel de venda. Senão, talvez a gente não estaria gravando esse podcast, porque eu teria que estar instalando e tudo mais. Então, é um papel de venda, é venda, e eu sei que a minha responsabilidade é gerar a nota fiscal no final, é venda, e por isso que eu me apresento assim, senão é só uma função, talvez, muito burocrática do negócio, e todos os negócios são vendedores, né? Não tem como dizer que não. E tu tem e consegue gerenciar muito bem um conflito, que é o quê? Né? Tu é praticamente o produto que tu criou, e tu precisa ser também o vendedor. Porque é difícil, às vezes, tu separar isso aí, né? Cara, eu criei o negócio, e quantos negócios, startups a gente vê, de eu crio a ideia, mas a Ju vai vender para mim. Por quê? Porque eu tive a ideia, mas às vezes eu não consigo transmitir aquilo que efetivamente eu criei. Né? É tipo um médico vendendo o seu serviço. Exato. Né? Ele é o serviço. Então, é difícil, às vezes, conseguir gerenciar esse conflito. Em que momento tu identificou, assim, de que, eu sou bom em comunicação. Vou investir nisso. Teve algum momento que te deu esse estalo, assim? Tinha que mandar o script antes de perguntas pra gente conseguir prever. Não, aqui é tudo no, tudo no susto, assim. Assim, eu não sou muito fã
de uma mudança de uma hora para outra e repentina, ou de uma chave virar, porque isso depende muito de, tipo assim, um milagre acontecer, né? E aí, o que eu entendi, quando eu entendi, eu não me desesperei, porque eu sabia que eu ia trabalhar com comunicação, de alguma forma ou de outra, seja com vendas, seja que, na verdade, comunicação é vendas, né? Mas que eu ia ir para essa área. E aí, eu não me desesperei, só que eu pensei, cara, eu vou dedicar todo o meu dia a fazer um pouco melhor tudo que eu tiver de interação. Então, desde o dia do momento que eu saio de casa, desde o momento que eu cumprimento as pessoas na rua, o desconhecido, minha namorada odeia isso, né? Eu cumprimento desconhecido porque eu tô praticando a comunicação. E aí, conforme eu vou cumprimentando, eu já mapeei lá pela 6ª vez que eu cumprimento esse mesmo desconhecido, ele já começa a me cumprimentar de volta sem eu cumprimentar ele. Então, eu tô treinando comunicação a todo momento, porque isso, para mim, é sempre um degrau a mais e é muito importante, entendendo o desafio que a gente está superando, né? Então, para mim, assim, não teve, eu acho que uma grande virada de chave, só que toda vez que eu senti o cheiro que aquilo ali me fazia bem, eu direcionava mais energia para aquilo ali. Então, hoje a gente está gravando um podcast. Eu já tô com o meu faro afiado de, cara, eu gosto de gravar podcast? Sim ou não? Gosto muito, invisto mais nisso. Gosto menos, já vou otimizando a minha forma de abordar. Então, para mim, assim, todo dia virou uma chave. Todo dia de, cara, hoje é uma experiência diferente, o pré-podcast aqui, tudo eu vou armazenando e entendendo, cara, eu gosto disso, não gosto disso. Se eu gosto disso, eu vou me direcionar mais para isso. Se eu não gosto tanto, eu vou direcionando para outro caminho, sabe? E aí eu fui entendendo que cada dia é uma nova virada de chave, sabe? Eu até queria aproveitar o gancho dessa pergunta mesmo e talvez aprofundar um pouquinho mais, porque para mim, Bruno, tem um destaque, talvez para mais pessoas, até o Gelson deve perceber isso também. Para mim, a tua comunicação, ela é autêntica. E isso destaca muito, né? Obviamente, como tu falou, tu tá treinando tua comunicação, é uma habilidade que a gente precisa, deve treinar. Mas eu noto que tu tá conseguindo fazer e cada vez mais com excelência, não é só ao acaso, mas tu tá trazendo o teu DNA e tu tá, assim, é muito autêntico e aí conecta e, por consequência, converte, assim. Como é que também foi um pouco dessa virada de chave de entender quem é o Bruno, que a gente já sabe que não é o mesmo a cada resposta, mas como cada vez mais imprimir essa batida também na tua comunicação? Boa pergunta. E uma coisa que a gente, quando percebe, a gente se transforma de forma autêntica muito simples, é entender que a maioria das pessoas no nosso... Aqui a gente está num ambiente mais descontraído. Provavelmente não seja tão aplicável aqui. Mas eu peço que prestem atenção para a questão da autenticidade que tu perguntou, de em todo ambiente que tu vai. Em toda ocasião um pouco meramente mais formal, tá todo mundo muito hipnotizado em, cara, eu não vou chamar atenção porque eu acho que vão me julgar e me falar que eu tô errado. E aí, quando a gente entende isso, a gente começa ir na contramão disso. Fazer o que os outros não fazem, né? Quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece, logo depois aqui depois de passar por uma rua mais deserta, a gente vê um prédio gigante e a gente chega lá e vê que tem no 2º andar um ambiente com pessoas que acolhem muita gente. O que seria o esperado normal? Eu sentar ali no coworking, trabalhar umas 4 horas olhando para o computador, depois lá postar um story não aparecendo, só que eu estaria não chamando, não sendo autêntico, não sendo específico. Então, o que tem como fazer para trabalhar essa autenticidade de forma muito mais natural? Entender que está todo mundo pesquisando, entendendo, estudando para ser um pouco mais feliz. E quando tu consegue tornar o dia do outro um pouco mais feliz, tu cria uma conexão na hora. Então, aquele primeiro dia que a gente veio aqui, que eu passei com o telefone correndo de um lado para o outro, cara, olha só, eu seria muito pessimista se eu achasse que a Adri, a Paola, o Gelson tivessem aqui, não quero que esse guri grave vídeo aí, o que ele tá fazendo? Tá achando que é quem? Tá achando que tá em casa? Eu seria muito pessimista. 99% do mundo não quer isso. Eles querem, cara, trocar e ser mais feliz no final do processo. E aí, o que eu pensei? Cara, eu vou gravar um vídeo aqui, vou postar, vou pedir collab, o máximo que vai acontecer, eles não aceitar. O não já tenho, né? Eu ir pra casa e ser um dia que eu tentei melhorar o mundo e não funcionou, mas eu posso tentar de outro jeito, né? Então, a autenticidade, na minha visão, é entender que tá todo mundo tentando se manter centrado para não chamar atenção, só que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ter uma vida mais feliz.
ter uma vida mais criativa, mais realizada. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue aplicar a servidão para conseguir ser mais autêntico. Cara, se eu vou fazer aquele vídeo ali, eu poderia, não, eu vou cobrar tantos reais para fazer esse vídeo em collab. Na hora eu mato o negócio, porque não é assim que funciona. Eu tenho que primeiro servir, e aí é muito fácil de criar conexão, né? Pô, se eu vou te servir um café, quanto que custa para mim? Nada. E para outra pessoa, ela fala, meu, essa pessoa é diferente. Então, servir um café, olhar no olho, é o básico, que já vem há milhares de anos sendo ensinado, isso aqui é o que faz a diferença para ser autêntico. É chegar e ver que não é todo mundo, não precisa ficar todo mundo, assim, estático em não vou chamar atenção. Ontem mesmo, na pré-banca, a gente estava assim, tinha uma jurada que estava, assim, mais formal, como jurada, né? Obviamente, tem que transmitir isso, e as pessoas que apresentavam pitch, tradicionalmente, elas, não vou chamar muita atenção, não vou, né, fazer algo muito, sei lá, começar escandaloso, falando alto. assim, né? E aí, só na forma de passar a primeira frase, no tom da primeira frase, a gente já consegue ou chamar a atenção da banca ou manter a pessoa naquele padrão. Então, a quebra de padrão é muito fácil de aplicar, porque tu tá preparado. A outra pessoa tá aqui, ó, na linha de padrão dela. Então, quando eu chego assim, falo, Gelson, tudo bem? É uma quebra de padrão. Se tu chegar assim em todas as pessoas que tu conhece ou que não conhece, já vai estar sendo autêntico e as pessoas vão falar, mas esse cara aí é meio louco, né? E aí facilita, porque se o Gelson for uma pessoa de bem, vai retribuir. Se não for, eu já filtrei, né? Exato. E tá tudo bem. E tá tudo certo, tem o teu jeito, tem o meu. Tu leu o livro Cabeça de Campeão? Li. Ele fala muito sobre isso, Aham. né? De primeiro servir, né? De primeiro não ter aquele interesse genuíno, assim, né? No negócio em si, mas de servir, né? E principalmente ser grato depois. Isso a gente vê que tu faz muito bem feito, assim. E onde é que tu acha que as pessoas, assim, pecam nessa questão de comunicação? Por quê que, às vezes, eu tenho habilidade boa de comunicação, eu tenho um serviço, produto bom, que eu sei que é bom, mas no momento em que eu tenho a oportunidade de ser um destaque, eu prefiro não ser. Né? Eu vou deixar a Ju ir primeiro, depois eu vou ver como é que ela vai. Eu vou deixar o Bruno ir primeiro, depois eu vou. Eu acredito, né, e Ju me corrija se eu estiver errado, que eu acho que mais de 90% das pessoas pensam assim. Eu tenho aquela oportunidade de fazer diferente, não vou fazer. Não vou fazer, talvez por medo de exposição, enfim, não sei se faz sentido. Faz todo sentido, mano. E, assim, o que eu posso compartilhar é a minha visão sobre isso, não sei se está certo, mas a forma que eu lido com isso, né, é que quando a gente está, principalmente no cenário, de estar ali uma banca de 10 pessoas para fazer um pitch, ou 3 pessoas para a final da competição, tá todo mundo tentando se manter naquele padrão, justamente que eu falei. De, cara, eu não vou errar, eu não posso falar o slide aqui errado, eu não posso errar o plural, e ela bota um monte de regra para manter Sim. o padrão. Perfeito. E, cara, na minha visão, esse é o principal erro, porque a pessoa deixa de fluir a comunicação dela. Porque ela bota um monte de regrinha que não precisa, entendeu? Talvez o erro é o medo de errar. Não, é exatamente isso. Não precisa ser formal o discurso, o pitch, não precisa ser esse podcast ou tentar responder tudo A própria certinho. venda, né? Não precisa Não Perfeito. pode. ser... A pessoa nota que é um script, já passou o tempo de script funcionar, e aí pergunta, de fechamento. Tem que ser natural, tem que ser muito mais fluir o processo. E aí, por isso, tem que ter padrões e princípios de comunicação. E não um discurso pronto. Porque isso aí vai ficar muito na cara que tu tá apresentando o mesmo pitch na Gramado Summit, o mesmo pitch no Startup Lab, o mesmo pitch em todo outro lugar, e aí tu deixa de ser específico, deixando de ser específico, não é genuíno, e aí vira um robozinho, que daí o chat on cloud pode ajudar. Sendo né, tendo uma previsibilidade de resposta. Né? Então, a ideia é justamente deixar mais fluir. E esse erro de comunicação, na minha visão, é o cara querer ensaiar tanto ao nível de fica perfeito, só que ninguém gosta do perfeito. Tem que ter um tom. A comédia vem da imperfeição, né? Com certeza. Então, assim, na minha visão, as pessoas erram quando elas tentam ensaiar demais. É importante ensaiar os princípios e o que tu acredita, para quando te fizerem uma pergunta, não travar na resposta de, mas eu não tenho roteirizado. O meu trabalho de responder é pensar enquanto eu crio a resposta, entendeu? Então, a reflexão é essa, né? O meu pensamento é criado enquanto eu falo e eu uso a minha lógica, os meus princípios para dar uma resposta. Então,
O erro da comunicação é treinar roteirização ou treinar para ser perfeito. Tem que treinar a criatividade. Tem que treinar o improviso. O improviso é a arte da comunicação que flui. E muito vem também dessa busca, às vezes, pela referência externa, né? Então, o quanto é importante a gente se referenciar também, nós sermos nossa própria referência. Não que não seja importante olhar, né? Quando a gente fala de negócio, a gente olha para o mercado. Quando a gente fala de grandes players, a gente vai olhar determinadas habilidades e tudo mais. Mas a importância também de se ter como própria referência a partir da sua própria autenticidade, porque assim vai funcionar. O resto a gente vai atrás, o resto a gente vai lapidando. Senão o medo de errar se torna maior do que o teu ato e do que o teu próprio desenvolvimento e a tua capacidade de reflexão, que aí se reduz, né? Se torna muito mais limitado. Exatamente. E hoje, quando a gente enfim, de tantas coisas que a gente vive assim, é difícil achar alguém com essa autenticidade que consiga transmitir de uma maneira clara, de uma maneira simples, tudo que se faz, tanto no trabalho quanto vida, né, pessoal e profissional. Então, cara, muito legal. Falando um pouquinho do meu Story TV agora. Cara, o que é uma Story TV, assim, pra quem... Ô, louco, Um pitch. E aí? Tá. O que é A o meu gente tem- Story TV, cara? O que é isso? Ó, a gente tem o pitch de 10 segundos, o de Aqui, ó, 1 tô minuto. com adesivo aqui, O de tem cinco. os Não, troféus não é aqui. adesivo. Peraí que eu vou corrigir. Não é verdade. Obrigado, É mentora. uniforme O que de é isso aqui? bolso. É o uniforme. De bolso. Ah. Nós vamos mostrar na prática Como é que como funciona? se Colou utiliza. por causa disso, Mas né? é óbvio. Tá, e como é que você utiliza isso? É muito simples, pessoal, ó. Quem quer receber aí o seu uniforme de bolso, tá? A gente vai fazer aqui na prática com vocês. Como fazer parte desse baita time, porque vale a pena, tá? Fazer parte. O quê? Eu vou botar o meu também aqui. Aqui, ó. A manta tá me atrapalhando. Daqui a pouco eu vou ter que tirar a manta, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá uniformizada. Acabou. Mistério. Agora já faço parte desse baita Ó, time. quanto tempo leva pra se uniformizar? Nossa, nem deu tempo do cronômetro ser ligado aqui. Emoção isso aqui. É isso aí, ó. É a inovação, né? Se a gente quiser, a gente pode entrar nessa outra pauta do uniforme de bolso, tá? Como patente e tal. A gente vai entrar no 8º ciclo aí Ai. Já tá registrado aqui no podcast, então já tem provas suficientes. Tá. Segura uma vaga pra mim. E esse é o uniforme de bolso do meu Store TV, tá? Que é um negócio que perguntou sobre o que é, de onde que veio, como é que foi a concepção. Muito simples. Não é complexo, não precisa fazer nada mais do que as empresas já fazem para conseguir utilizar. Aí que mora o grande lance, eu não preciso explicar muito. Por isso que a gente tem o pitch de 10 segundos, o de 1 minuto e o de 5 minutos. Então, o pitch de 10 segundos, estão preparados? Prontíssima. Cronômetro na tela aí? Bora! Ó, o seguinte, o meu Store TV é um sistema que reproduz em tempo real os reels e stories de uma empresa em telas do ambiente como essa daqui. Ponto. Matou a charada, né? Só que aí, depois dessa ideia, o que acontece? Existem outros benefícios ligados. Então, a gente tava, eu e Vinícius aqui, que tá no lado aqui, a gente tava fazendo uma puxada alta na academia, sabe? A gente Uma puxada alta. Puxada alta, Fantástico. costas, Fantástico. né? E aí, a gente olhou pro lado, assim, uma TV magnífica, desligada. Porém, a gente tava agora mesmo falando sobre potencial, né? Imagina uma TV desligada. Não, a TV desligada não é uma faz TV. sentido. Custo parado, né? Não, uma TV desligada não é uma TV, né? É uma oportunidade, né? E aí a gente olhou para essa TV e a gente também notou que muitas pessoas faziam story na academia. E a gente pensou, cara, se a gente simplesmente criar um sistema que consegue pegar esses stories direto do Instagram e conectar nas TVs sem precisar atualizar material. Daí, assim, a gente começou, pô, aí legal, isso seria muito legal. E aí eu perguntei pro Vini, tem como fazer? E o Vini falou, cara, os caras deram uma ré num foguete. Se eu não conseguir fazer isso aí, né? E aí a gente trocou uma ideia e tudo mais, conversou como seria. Passaram 2 semanas sem tocar na ideia. E aí a gente foi, o quê? Treino de costas, né? A gente se encontrou na academia de novo e aí a gente começou a conversar sobre como poderia de fato ser aplicada a ideia. Então, na primeira vez, talvez morreria ali se a gente não tivesse ido treinar 2 semanas depois. E a gente conseguiu dar continuidade. E aí o Vini pegou a documentação do Instagram, entendeu um pouco mais como é que poderia ser feito e a gente começou ali a desenvolver essa estrutura de ferramenta que faz isso que eu falei para vocês e aí que gera outros benefícios, tá? Então, tem 3 principais benefícios que hoje o meu Store TV entrega. O primeiro deles é uma forma única de gerar engajamento para empresas que têm local físico.
Só isso já abre um novo mercado que não existe como fazer com tráfego pago, com influencer, nada. É um novo mercado de uma ideia que parece simples. Porque se eu tiver, pense comigo, numa academia, uma TV de 55 polegadas, passando os stories dos meus alunos que treinam ali e marcam a academia, eu crio um estímulo para ele postar mais stories e marcar mais a academia. E quem é o influencer melhor da academia do que a própria pessoa que treina nessa academia? Perfeito. Ela passa uma perspectiva dela. Se eu tenho uma academia e eu faço marketing falando treine na minha academia é a melhor que existe, eu tenho a obrigação de fazer isso. Mas quando um cliente fala, ele não tem a obrigação de postar um story. E ele tá mostrando, né? Ele tá tendo um argumento mais forte do que o dono da academia. E aí que tá. Ele é o principal influencer do negócio. Quando a gente bota uma TV para reproduzir os stories, eu aproveito esse micro-influenciador, que já é meu cliente, que é muito qualificado, para dar um espaço de fama para ele na tela do meu ambiente. Exato. Ainda desperta essa necessidade que ele tem de pertencimento, Perfeito. né? E começa a engajar e conectar ainda mais. Exato. Gratuitamente. Por uma parcela muito baixa, na verdade, né? E aí, o que acontece? É quase como uma Times Square particular do negócio. Ele tem um momento de fama dele ali, ele aparece ali, cria uma conexão maior com o ambiente, né? E deixa a marca dele ali rodando 24 horas na TV desse ambiente. Ponto 1. Benefício 1. Talvez o menor dos benefícios, tá? Mas ainda assim já é gigante. Segundo, agilidade de comunicação. Para pensar, vocês são proprietários de uma academia, tá? Qual é o nome da academia de vocês? Vamos só para ilustrar esse exemplo, tá? Eu ia falar que eu vou, mas aí... Não, tem que criar uma nova. Corpo ideal. Qual é o slogan da academia? Corpo ideal. Corpo aí. Eu já passei do teste, vai que é tua. Vai ficar bom. Corpo ideal. Não vá atrás do seu corpo perfeito, mas sim do seu corpo ideal. Olha só. Você sempre informa. Aí sim. Vamos abrir uma? Corpo Partiu. Ideal. Corpo Ideal tem lá 1.000 alunos na rede, né? E ela vai lançar a promoção do quê? Dia dos Namorados. Tá. Como é que ela vai fazer? Ela vai postar no Instagram. Só que não necessariamente todos vão ver no Instagram. Porque a taxa de engajamento é muito mais baixa, eu não consigo filtrar os clientes que vão, que não vão, etc. Nesse caso, a academia... Como é que é? Corpo Ideal. Como é que é o Tô slogan? grava que eu vou esquecer. Você informa. É isso aí, você não busque corpo perfeito, busque corpo ideal. Isso aí. Então, ela abre o Instagram, ela posta o story e na hora atualiza na tela que está dentro da academia dela. Não precisa mais daquela burocracia de pegar, fazer um vídeo, daí pegar esse vídeo, botar no computador, pegar do computador, botar no pendrive, pegar o pendrive, colocar na TV. E aí, se eu precisar atualizar, eu tenho que repetir esse processo todo de novo. E o grande ponto é que 90%, mais, os 98% dos negócios que tem vídeo na TV é por pendrive. E isso é ridículo, porque não é inteligente, não é útil, não é prático. E isso faz anos, né? Não, Porque assim, né? olha só, Nossa. o pendrive já acabou. Não tem mais pendrive. Para pensar, a gente que trabalha com informática, com comunicação, como é que eu envio o pitch para o Startup Lab? Não envio por pendrive. Só que o pendrive ainda é usado para TV, porque as pessoas não têm uma forma de conectar melhor. Não tinham uma forma de conectar melhor. Até que tem o meu Story TV, onde eu conecto o nosso dispositivo ou instalo o aplicativo na TV. Ele vai rodar o nosso aplicativo e eu posto no Instagram, atualiza automático na TV. Kingston tá falida nesse momento, né? Porque não precisa mais de pendrive. É só eu conectar o sistema e postar um story e aí vai estar na TV. Esse é o benefício 2, tá? Então, a gente já tem um, que é engajamento orgânico. Se esse aqui não fez o cara já querer comprar e instalar na academia dele, talvez ele não seja tão inteligente estrategicamente, tá? Mas a academia Corpo Ideal vai implementar. Segundo, é a agilidade de comunicação. Eu consegui fazer isso, fazer essa postagem instantânea e eu olhar para minha TV, abrir o Instagram, postei um story, vai para lá. 15 segundos, em média, a pessoa demoraria para fazer isso, né? E aí, segundo benefício. Mas tem o terceiro benefício, Como que a se gente não vai bastasse. apresentar na quinta-feira no Startup Lab. Que é o seguinte. aguardem. Ó, esses dois primeiros são muito bons, só que o terceiro cria uma inteligência para o negócio na parte de mapeamento de quem são os clientes mais engajados com esse ambiente. Então, imagina só, na academia Corpo Ideal, é isso, né? Corpo ideal. É isso aí, não busque corpo perfeito, busque corpo ideal. Mas eu tenho lá o check-in
pelo story. Se o aluno vai na academia 7 dias e posta um story cada dia, eu posso ver nas métricas do meu Store TV se o aluno foi lá, quantos stories ele postou, e eu posso recompensar ele De alguma forma. por ele ter interagido. Eu posso botar um ranking na tela dos alunos mais engajados. E eu fico repetindo isso do aluno mais engajado, primeiro, segundo e terceiro, né? Eu posso, sei lá, dar uma premiação de 1 mês adicional para motivar as outras pessoas a também postarem story. E Então, até desenvolver algumas estratégias e campanhas já pensando nessa base de dados que tu tem ali com a tua audiência, né? Então, E não é só um postar para postar, né? não, é Tem toda uma intencional. métrica. exatamente. Então, tem 3 benefícios que a gente notou, para não confundir até quem a gente explica. A gente personaliza o benefício de acordo com o negócio. Sim. Para a academia, os 3 fazem muito sentido. Primeiro, engajamento orgânico. Segundo, comunicar as novidades muito rápido. E terceiro, ter uma métrica de quem são os clientes que mais engajaram. Né? Essa implementação a gente vem aí uns 3 meses já mapeando para implementar e implementando aos poucos. E quinta-feira agora a gente já vai ter essa novidade aí rodando para os clientes conseguirem, aqui no Lab, por exemplo, vocês conseguem tirar um relatório de quem são os participantes do Lab que mais marcam vocês. Para quando essa pessoa vir de novo, vocês, sei lá, deram um cafezinho, darem um mimozinho. Brinde. Porque, ó, a pessoa fez muito story aqui. Pode fazer uma vez por mês, né? Então, tem como gerar inteligência através de engajamento nos stories. Então, esses são os 3 principais benefícios. A explicação de como a maioria dos clientes usam é assim. Nosso cliente ideal é academia, loja de roupas femininas, cafés, restaurantes, a parte alimentícia e, sem dúvida nenhuma, eventos. E se o evento tiver mais de 100 pessoas e não tiver meu Store TV, tem algo de errado com o evento. Tem coisa errada. Tem. Não vai nesse evento. Não é confiável. Tá. E deixa eu te perguntar, tem algum nicho, algum público hoje que tu gostaria de atender, mas ainda não viu uma maneira de entrar? Cara, eu adoraria atender loja de... Uhum. Não sei. Cara, é uma ótima pergunta e não sei se eu tenho uma ótima resposta, mas eu tenho a minha resposta, que é o seguinte. A gente falou que as vendas movem o negócio. E o que move as vendas é a coragem de chegar e oferecer. Então, todos os clientes que a gente gostaria de atender, a gente foi lá e ofereceu. Então, assim, da nossa visão de negócio, a gente sabe quem são o cliente ideal. A gente já mapeou e entendeu quem tem o maior benefício. Então, a partir desse público ideal, que a gente já sabe quem é, aí sim, eu sei que eu quero atender cada vez mais esse nicho, porque esse nicho instalou, tem benefício. A gente já também teve sugestões para implementar em marcas gigantescas e tudo mais. É muito bom, funciona muito bem, só que o benefício dele é ter uma comunicação muito mais rápida, só que o engajamento, às vezes, tem uma mega franquia, né, de, 200, 300 lojas, o marketing não é tão personalizado, né? Então, eu consigo ter uma noção de que a academia, que tem a página própria, eu consigo nela agregar muito valor. A loja de roupa feminina, que não é uma mega rede, que tem uma rede social só, eu consigo agregar muito valor. Essa mega rede social... E até se tu for proprietário de uma mega rede, hein? Imagina só, tu lançar a promoção de inverno, de verão. Pô, tem que atualizar o vídeo em todas as TVs da minha franquia. Vai lá, 4, abre o 5, 6 Instagram, pendrive. posta... Não, muito mais. Se eu tiver 100 lojas, Bah, impossível. nossa, Eu tenho que por contratar uma loja pessoa só, né? só para isso, né? Então, eu abro o Instagram, eu posto material, atualizo em todas as redes da franquia e tu consegue ver no nosso sistema que tela tá ligada e que tela tá desligada. Então, aí tá o benefício, né? E isso a gente vai chegando com o tempo, mas a gente sabe que nessa fase que a gente tá, a gente precisa vender mais para os clientes ideais que a gente já tem, que são academias. Potencializar, no caso, né? Potencializar o que a gente já tem, para não perder o foco também. Isso é algo que a gente percebe muito, como é um mundo muito novo, é um mercado novo, a gente tem que manter muito foco em quem traz mais retorno, que tem mais retorno e o que utiliza da melhor forma. Por isso, a gente tem tão claro que academias, né, lojas de roupa feminina, que fazem muito stories, eventos e lancherias, cafeterias de modo geral. Então, nesse nicho aí, né, tem ali conseguem pagar mensalidade, que é outro ponto muito positivo do meu Store TV. O primeiro cliente foi uma cafeteria, então a gente mapeou já para encaixar no fluxo de caixa de uma cafeteria. Então, a partir daí, esse público a gente já sabe que é ele e a gente precisa cada vez mais vender mais para esse público, que é um grande público. Não tem como não precisamos se iludir em buscar um público diferente, porque esse cara aí já tem
Assim, ele fica muito feliz depois que instala. E, obviamente, a gente vai testando, né, em outros tipos de negócio. Mas dessa visão, a gente já sabe muito bem quem é um cliente. A gente já sabe muito bem quem fica muito feliz. E agora é o nosso momento de ir cada vez mais atrás desse nicho específico que instalou, tem benefício. No mesmo dia, entendeu? Não precisa esperar o mês passar. Ele já vai ver as pessoas entrando no local, vendo a TV, postando story. Postou, aí o cara entende. Tá feito. Vira a ideia na cabeça dele. Cara, isso aqui eu devia ter feito... Eu devia ter tido essa ideia, né? Show, muito bacana. Jô, como é que foi mentorar essa fera aí? É sempre um baita de um desafio, mas é aqueles desafios bons que a gente tem, né? E eu tenho um lema que para mim que quanto mais eu vivo, mais eu trabalho, mais eu aprendo, né? Então, o Bruno é esse tipo de aprendizado vivo, assim, mentorar ele, porque ele tem, né, Gelson, falando aqui na frente dele, ele tem uma perspicácia e um nível de humildade também, que é fora do comum, assim, e eu acho que isso te traz muito sucesso, assim, porque tu sabe ouvir, tu sabe ponderar, e tu tem uma criatividade e uma agilidade para implementação. Então, é uma mentoria que dá gosto de fazer, porque é um clique, é uma virada de chave, ele já foi lá, ele já implementou, ele já voltou com um outro cenário. Né? Não tem muito assim de, não, eu vou ver, Vou pensar, vou analisar. Não, e ele tem assim, então é muito, esse tipo de mentoria é maravilhoso de fazer, porque nos desafia enquanto mentores, né? Nos leva a ser desafiado constantemente a um nível muito positivo, assim. E também de poder ver as coisas acontecendo, né? De poder ver na prática resultados. Então, assim, foi fantástico, assim, um aprendizado infinito e uma baita parceria, assim, que eu espero ver voando cada vez mais, né? É um presentaço. E pra ti, cara, o que mudou a partir de ter esse acompanhamento de mentorias? A gente não era acostumado a ter esse tipo de pessoas ajudando, né? Assim como negócio e estruturalmente. E aí, ao longo do processo, eu fui entendendo como eu poderia contribuir, né? Digamos que para a mentoria funcionar. Então, eu já comecei assim, dizendo, a gente tem esse nível aqui de crescimento, a gente tem esses pontos fortes, esses clientes que a gente não é tão bom, isso aqui que a gente tem de errado, isso aqui que a gente tem de certo, para começar já com o jogo aberto e ela poder ajudar. Porque senão eu explicaria um mundo perfeito, dela tentaria ajudar um negócio perfeito, e não existe negócio perfeito. Existe o negócio ideal. Né? Então, eu tenho que ter essa clareza de o que é o meu negócio, de fato, o que ele é, abrir o jogo para poder aceitar ideias. E aí, ao longo das mentorias, eu aprendi uma pergunta que, cara, para mim, já vale, assim, todo o esforço para conseguir. Pago. Que é o seguinte, aí até fica uma dica aí, quem quiser ter uma mentoria e conseguir ter ideias. Tu explica todo o cenário. Desculpa, Ju, mas eu tive que fazer essas perguntas, né? Que é, Ju, se tu tivesse no meu lugar, com a tua experiência, que tipo de decisões tu pensaria em tomar? Quem tu pensaria em buscar? E aí, eu consigo refletir sobre a perspectiva dela. Uhum. Ela não precisa ter digamos que um cuidado ao falar que a minha ideia tá errada. Entende? Papo reto, assim. E aí, assim, não é como é que eu tenho que fazer, mas como é que ela faria. E eu analiso a resposta de como ela faria e já consigo interpretar se faz sentido para mim ou não. E aí não fica aquele negócio de, às vezes eu tô vendo o Bruno e aí eu tô vendo que a ideia dele tá errada, mas ele tá tão animado falando da ideia Não vou dele, desmotivar ele. Eu não vou desmotivar. Então eu tenho que abrir essa margem para, se ela tiver uma ideia de fato que, eu acho que vocês estão indo pelo caminho errado, ela poder ter esse momento de falar, galera, eu acho que não tá muito certo isso aqui. Então, eu trazer esse jogo, só que sem também me expor tanto no sentido de toda hora eu falar que eu tô errado. Então, eu tenho que abrir essa brecha para receber um feedback e conseguir lidar com ele de forma correta. Porque quando eu faço essa pergunta, e até às vezes, várias vezes a gente já fez olha só, eu quero que tu me diga o que tu faria se fosse eu, pra gente não ir pro lado errado e tudo mais. E aí é muito bom, porque eu tenho uma visão totalmente, assim, honesta da tua visão. Tu não precisa também ficar cuidando. Não sei se eu dou esse feedback aqui. Sim, vai ficar magoado, vai ficar chateado. Então, é abrir a porta para poder receber um feedback. Porque às vezes a ideia é maravilhosa, só que eu tô apresentando ela de uma forma totalmente errada. Então, é abrir essas portas para te conseguir receber ajuda, né? Às vezes as pessoas querem te ajudar e querem te auxiliar, só que tu tá tão travado no que tu acredita que aí não, isso aqui deu.
tu acha que o meu Story TV é o quê? Não. E se a minha ideia, de fato, eu quiser travar ela, eu tenho que te mostrar os argumentos. Se tu tiver os meus argumentos, tu vai concordar como eu concordo, entende? Então, é um trabalho muito de ser honesto, ser franco. É o psicólogo do CNPJ, é o mentor, né? Tu tem que abrir o jogo. Psicólogo do CNPJ, eu gostei disso. Tem que abrir o jogo, porque senão não adianta, o psicólogo não consegue ajudar alguém se essa pessoa ficar escondendo o que ela realmente... Não vou falar sente, isso que é feio para... E isso reflete muito a tua mentalidade, assim, né? Porque a pergunta, ela abre possibilidades, ela não estreita os caminhos meramente, né? E torna a mentoria muito mais ativa, que eu acho que esse foi o diferencial das mentorias com o Bruno, assim. São alguns negócios que a gente pega e eles querem mentoria, eles querem avançar, têm clareza de onde estão e não tem medo, não tem receio. Porque a mentoria, ela não pode ser algo muito passivo, né? Porque senão é isso, é um direcionamento baseado numa visão única e que nem sempre vai funcionar. Agora, quando a gente bota as pecinhas na mesa do quebra-cabeça, chacoalha bem e vamos montar junto, isso aqui é muito melhor, né? Então, e essa questão da mentalidade dele, né? Reflete, obviamente, nos resultados do negócio. Né? Reflete totalmente na onde tu tá chegando e muito além onde todos vocês vão chegar, né? E a gente sabe que isso é um reflexo no time também, né? Vocês têm aproveitando, se eu posso, né? Tem um reflexo no time, né, Bruno? Eu tive a oportunidade de conhecer, o Vini tá aqui com a gente também, mas... Depois até ouvi dizer que ele vai responder algumas perguntas. Olha, perguntas técnicas, as mais difíceis a gente tá guardando pro final muito aqui. Mas o time de vocês é algo também que foi uma construção muito bacana, porque é coeso e a gente sente isso, né? A Carol, que entrou agora no comercial, a gente consegue sentir que ela já veio junto, né? Então, essa construção, essa mentalidade, essa forma de comunicar, vocês estão conseguindo também replicar isso. E é um desafio, porque é uma startup, é um negócio que está nascendo, né? E que está constantemente mudando, né? Porque, eles estão no programa, ficaram no programa 4 meses. Eu já vi inúmeros meus Story TV nesse meio tempo, né? Mudou, não... no sentido de propósito e proposta de valor do negócio, não isso, E olhar né? como entrou e como tá hoje, nossa, é uma diferença, cara, absurda. Nossa, então é muito legal também ver essa construção de time. Como é que foi essa construção de time, né? Porque startup é um desafio a construção do time também. E até aproveitando que a Ju falou, crescer dói. Dá trabalho, né? E como a gente já viu e presencia, às vezes, negócio quebrar porque cresceu de uma maneira, talvez, que eu não esperava, mas eu não soube lidar com isso. Né? Então, aproveitando essa pergunta da Ju também, nesse ponto, sim, de montagem de time. Muito bom. Cara, para a parte de essa estruturação de time, a gente tem um cenário onde a gente veio um grupo de sócios que a gente já se conhecia há 6 anos trabalhando juntos e empreendendo juntos. Quando a gente começou, tecnicamente, comportamentalmente, a gente não era os melhores profissionais do mercado, né? A gente tinha muita timidez, outras pessoas eram muito espontâneas, outras pessoas eram, sabe, mais diretas ao ponto. E aí, o que a gente fez ao longo desses 6 anos foi o nosso MBA de comunicação, de posicionamento, de resolução de conflitos. E ali a gente aprendeu que a gente tem desafios de habilidades, a gente tem desafios de comportamento, só que nossos princípios estão alinhados. Acabou. Tá formado o time. Eu conseguir encaixar a função, de fato, de cada um, né? Mas o grupo de sócios, ele foi formado assim. Eu gostaria de trabalhar diariamente com essas pessoas aqui, eu confiaria, sei lá, eu deixaria meu filho passar um final de semana com essa pessoa? Se sim, é um bom ponto. E aí a parte de estruturação fica mais fácil, se eu tiver os princípios alinhados. Porque eu e o Vini, muitas vezes a gente conversa e sobre o mesmo fato, a gente tem 2 opiniões. Daí, como eu sei que os valores estão alinhados, o que a gente faz? A gente começa a explicar o porquê que cada um acha uma coisa. E cada forma de cada um de ver uma coisa. Só que é a mesma coisa. E aí a gente eu aprendendo com o ponto de vista dele, sabendo que existem necessidades dele dentro do negócio, ele vê o meu ponto de vista, a gente chega num consenso, estamos alinhados. Então a gente sabe que os princípios são esses. Os sócios têm esses princípios. Se não os tivessem, a gente não estaria juntos. Isso é fato. Perfeito. Eu não tenho problema nenhum de sair de uma sociedade se eu não estiver alinhado nos princípios com alguém. Então, isso que a gente, durante os 6 anos,
ficou muito trabalhando e vendo, e a gente nota no detalhe, não é no palco, todo mundo fala que é o melhor do mundo, que, não, eu sou disciplinado, etc. Mas é no detalhe que a gente vê. No dia a dia, né? O cuidado. Na forma, se essa pessoa, quando vai buscar uma bandeja de água, se ela traz água para todo mundo ou só para ela, é no detalhe. E não, tipo assim, não tá errado eu trazer água só para uma. Só que a gente vai entendendo um padrão de comportamento, de princípio de vida. Então é nesses detalhes que a gente vai percebendo, e não só em, o cara não trouxe um copo de água, não vou fazer sociedade, mas é no conjunto de tudo e como acontece. É no somatório de tudo. Né? Então, cara, alinhou o princípio, é muito provável que vai dar certo. E aí, obviamente, vem o segundo ponto, que é, de fato, o encaixe de funções para o negócio. Porque não é que vocês são meus amigos que a gente precisa montar um negócio amanhã. É ter noção do timing que isso entra e de como acontece. Então, primeiro, o time de sócios, né? Somos em 5, somos uma família relativamente grande, tá? Mais atuantes no negócio, assim, à frente do negócio, eu, o Vini, o Marcelo, a Bruna e a Júlia, né? Nessa ordem, assim, digamos que de profundidade no negócio, só que cada um tem uma função onde cada um consegue agregar mais. E até a gente fez um teste lá na Gramado Summit de como a gente estava estruturado de comportamental, de princípios e tudo mais. E a gente soube certinho fazer a organização disso. Porque aí eu me posicionei na parte de comunicação. A gente, Marcelo, tu vai cuidar dessa parte aqui de estratégia do negócio. Vini, tu vai cuidar dessa outra parte aqui, de dar o suporte. A gente pegou o time, escalou para o que cada um seria bom. E não ficou todo mundo ali, batendo cabeça, fazendo a mesma coisa. Então, a gente se divide muito e cada um tem uma habilidade complementar. Então, eu trabalho a comunicação e a parte de visão do que a gente vai entregar como produto, principalmente. E a parte de vendas, porque isso aí nunca descola. Depois, o Vini tem a parte de desenvolvimento, é o desenvolvedor mais eficaz que eu conheço na minha vida. Não quer dizer, e não tem nada... Ô, Vini, vem cada um aí pra galera, meu. Dá um oi aqui do lado ele já tá Bruno até aqui. com o Só da uniforme de pode puxar. Só pra dar um oi pra galera aí. Aí, ó. Vamos compartilhar. Ó, pra quem não conhece... Então, deixa eu finalizar minha apresentação. O Vini é o cara mais eficaz e mais dedicado que eu conheço na minha vida. Na parte de desenvolvimento, na parte de entrega e execução das coisas. E, assim, essa é uma habilidade que é muito rara. É muito rara. De, tipo, uma pessoa que fala que vai fazer e faz. Que coisa estranha, Legal. Né? E aí... Que era pra ser normal, né? Não, e um programador ainda. Que ainda, às vezes, é mais raro, né? E aí, quando a gente entendeu isso também da habilidade central do Vini... Eu não tenho o nível de excelência na parte de assertividade ou da parte de entrega que o Vini tem. E aí, eu tenho que entender isso e conseguir pedir ajuda nas coisas que demandam mais essa habilidade, ao mesmo nível que o Vini pode confiar em mim na hora de apresentar um pitch. Então, é por isso que é importante e por isso que eu fico tão mais tranquilo de saber que eu tenho uma responsabilidade. E aí, quando a gente precisa de desenvolvimento com responsabilidade, aí, por exemplo, o Vinícius se encaixa nesse quesito, ele domina. E representa todos, né? Representa todos com segurança, com tranquilidade. O que um faz, o que eu faço, os outros recebem, né? Recebem também o elogio, o apreço e tudo mais. Só que o que o Vini faz, todos os sócios também recebem esse mesmo apreço. Então, com vocês... Uma salva de palmas para Vinícius! Deixa eu só perguntar, ô Carlinhos, o Vinícius aparece ali? Tá tranquilo? Vou perguntar pro Carlos e depois o Carlos fica me xingando. Aí a gente faz bagunça aqui. Tá tranquilo? Então tá bom. Tá. Vini, bem-vindo! Valeu. Que legal, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazer. Fala mais pertinho do mic aí pra galera te ouvir aí. Agora tá bom? Tá melhor agora? Show. Então, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, participando também da aceleração. Até sobre o que o Bruno falou. Obrigado, cara. A gente é fã. Revelações ao vivo. Ao vivo. E aí, quando o Bruno veio com esse projeto para mim, eu já, né, coloquei a mão na massa, porque eu gosto de ideia nova, de projeto novo. Então, e daí no começo a gente começou com a ideia inicial de colocar os stories na TV e tudo mais. E depois a gente viu que era algo bem maior que isso, sabe? Que a gente podia entregar muito mais do que só o story na TV. Podia entregar, que nem comentou agora, o ranking, métricas de acompanhamento, né? Para grandes empresas que tem mais de uma tela, né? Então, eu sempre fui fã de projetos novos e esse é o melhor projeto que a gente já teve. A gente já teve outros projetos juntos, né?
o Bruno fazendo a parte de design e eu na programação. Então, acho que encaixou bem ali o time certo ali da gente criar o Meu Story TV. Ah, que mais? Muito Que bom. legal. Cara, eu posso te fazer umas perguntas técnicas? Técnica, sim, eu ia falar assim, a pergunta lógica comigo, criativa com, Tá. com o Bruno. Então, perguntas Cada um no técnicas eu seu- posso fazer pra ti sobre o meu Story TV, tá? Boa. Eu só não vou fazer agora porque eu não conheço a parte técnica, mas aí... A gente agenda um próximo momento. Isso, né? Vou pedir um time aqui pra olhar no GPT ali. Mas, cara, muito legal, muito bacana te ouvir aí. E acho que é um belo de um desafio. Eu acho que... Não acho, né? Cara, vocês estão no caminho certo, assim. Com certeza. E é interessante porque convivendo, né? Mesmo que não diariamente... não sei se acontece contigo, Ju, mas às vezes eu estou nos locais, assim, eu olho pra TV desligada e digo, A gente já fica com o olho treinado, né? E vira meio vendedor junto. Aí, esses Sim. dias, eles postaram assim, para agências, né? Lançamento para agências. E eu aqui, ó, só peguei aquele story e falei assim, ó, vai. te inscreve, te inscreve. E a gente já fica com o olho meio treinado, assim, né? É. Não pode ver TV desligada, não pode ver TV meio num canto. Não, pendrive, então, nem pensar. Sim. Não. Academia que eu vou lá que não é a corpo ideal ainda. A gente não montou, né? Ainda. Tem 3 TVs lá que ontem de manhã cedo tava desligado. Fiquei olhando e disse, já Como sei. assim? Já Como sei. assim? Né? Esse é o cliente do Meu Story TV. Potencial É. cliente. Muito potencial cliente. Quais são os próximos passos? É uma boa pergunta. Podemos abrir o slide aqui? Meu roadmap. E sobre os próximos passos, a gente tem alguns na visão de cliente, tá? A visão que o cliente... Que não é a visão de negócio necessariamente, mas o que o cliente vai receber e como o cliente vai ser abordado. Isso a gente tem claro. E aqui, como é mais de negócios e tudo mais, vou explicar um pouco dos próximos passos em relação a negócios que a gente tem. Então, a gente passou pela primeira fase do ciclo aqui com o Lab. Então, a gente venceu essa primeira fase. Quinta-feira agora a gente tem a próxima fase desse ciclo. A gente venceu na Gramado Summit em segundo O que é lugar. esses dois troféus aqui, O cara? que estão dizer, né? fazendo aí? O que é isso aqui, Então, cara? são símbolos disso. E aí, na Gramado Summit, a gente também venceu. E a gente tem outros próximos passos para conseguir através disso, porque a gente ganhou muita visibilidade com esses, né, esses projetos, esses destaques. Então, a gente tem algumas iniciativas, tá? Primeira delas, até uma novidade. A gente dobrou o nosso time comercial há umas semanas atrás. Era só uma pessoa, agora é 2, né? Então, Dobrou. novidade é que a gente tem agora dia 1 de julho, a gente tem de 1 de julho, 1º de julho, o lançamento oficial para o sistema Fê-Comércio poder representar o Meu Story TV. Daqui a Algum 6 dias, 7 dias. Exatamente, por aí. E aí a gente vai ter esse lançamento, que é um próximo passo importante, que a gente já está mirando ele e dedicando tempo para ele fluir da forma mais adequada possível. E a gente também faz lançamentos para agências, profissionais do marketing que querem representar ou revender o Meu Story TV. Obviamente, os dois planos com benefícios diferentes um do outro, né? Um para adequar um sistema da Fê-Comércio, outro para profissionais do marketing. Mas os dois lançamentos a gente já está em fase de execução agora. Dia 1 de julho, né? Quem está assistindo aí é de sindicato lojista, pode ficar à vontade aí, vai ter como aderir esse produto para poder representar na sua região. Próximo passo importante é esse, porque a gente sabe que um desafio que a gente tem é canais de vendas com potência. Grandes canais de venda. O nosso foco é validar a parte de vendas. Então, não adianta eu falar, sindicato, vende aí se eu não vender. Então, a gente fez o nosso tema de casa e a gente vendeu bastante. Então, agora a gente que vendeu bastante clientes validados, o cliente tem uma boa experiência, a gente consegue abrir para outros revendedores conseguirem vender. E por isso a gente tem um processo de vendas que a gente vai ensinar. O pessoal que vende, que vai revender, vai ter um mini treinamento no YouTube gravado para aprender a revender. Tá tudo isso já esquematizado para não depender da gente ficar fazendo reunião e explicando toda hora a mesma coisa. Tudo que é repetido, a gente vai automatizar, gravando e deixando na excelência esse material. Então, Espetáculo. dia 1 de julho, né? Dia 1 de julho, a gente vai fazer esse lançamento. É um próximo passo grande. A gente está em processo agora, como a gente ganhou em segundo lugar a Gramado Summit, num processo de... Exato. Olha esse aí. mesmo. De análise de investimento, né? Então, a gente está agora se aproximando e entendendo um pouco mais, conseguindo fazer esse processo de entender esse mundo e como que a gente vai utilizar esse investimento da melhor forma, né? Então, é outro passo importante, mas canais de venda é o nosso foco. O produto está maravilhoso, parabéns. Hein?
O produto tá maravilhoso. A função de rodar essa TV vai rodar, a TV ali da frente vai rodar, a TV que tu tem em casa vai rodar, todo lugar vai rodar. Isso aí... Tá vencido já. Produto maravilhoso. Criar conta, aí notícia, a gente levava em média de 60 minutos para criar a conta com o cliente. Tá. Entre chamar ele, faz login aqui, clica aqui, loga com o Facebook, libera a permissão tal, tudo mais. Há uma semana atrás, a gente lançou uma atualização que leva, no máximo, 6 minutos para fazer a criação Caramba. da conta e o login com o Instagram. Já sai rodando. Configuração. Sai rodando. Tipo assim, pô, tô aqui, preciso criar minha conta. 6 minutos tá pronto. E ainda dá pra tomar um cafezinho. Ou um chimarrão, se preferir. Tá? Porque tá muito mais simples. E isso ajuda porque o cliente na ponta tem mais facilidade. Então, todos os primeiros clientes que tiveram que fazer o processo difícil, me desculpe. Só que agora a gente Obrigado tem um processo... por terem confiado em nós mesmo assim, Não, né? ó, agora isso aqui é um corte que a gente vai ter que fazer para os nossos clientes, os primeiros clientes que toparam usar a plataforma. Muito obrigado pela confiança que vocês tiveram, porque o sistema não estava tão bom quanto está agora, só que o nosso melhor é para vocês. A gente desenvolve sempre para o cara na ponta ter o mínimo de atrito possível e o máximo de benefício. Então, esse corte aqui eu vou fazer e depois eu vou enviar para cada um deles. Isso Porque, aí. assim, desde o primeiro até o mais recente, a gente leva todos eles muito no nosso radar, assim, de, cara, esses caras aqui, eles são especiais. Porque eles confiaram numa ideia quando era inicial. Agora, quem compra, a gente agradece muito, tem todo um ritual de fazer um story, de fazer um vídeo, postar e tudo mais, só que eles já entenderam que é um produto validado. Então, esses primeiros parceiros aí que foram aderindo, foram comprando, muito obrigado, de coração. Isso vai pro feed, vai pro feed. Muito legal, muito legal. Isso aí vai virar corte certo, né? Isso é bom. Então, sobre próximos passos, cara, canal de venda. Se isso a gente resolver, o restante tá bem alinhado, sabe? Só vai. Ó. Lembrando que quinta-feira, às 14 horas, a gente tem o nosso Demo Day final desse ciclo agora. A gente vai deixar depois o QR Code na tela, o pessoal se inscrever e quiser vir assistir presencialmente aqui no Lab da FEComércio ou via YouTube também vai estar disponível, né? Que esse episódio vai ao ar bem em breve. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em algum momento vocês pensaram em... Cara, não vai dar certo isso aqui. Acho que se meteu meio uma furada. Vamos mudar o... prototipar outra coisa. Chegou a bater isso em algum momento, assim? Mesmo que lá no interiorzinho, sabe? Tá. Assim, Eu até tinha uma resposta, só que eu vou deixar o Vini responder, porque eu nunca perguntei isso pra ele. Então, deixa eu ver. Eu quero ouvir essa resposta. cara, para de mexer nesse microfone aí, que depois os caras me xingam olha ali, aí, cara. ó. Inteligência, Pô, o cara vai ficar me xingando depois ali. Eu Vai, acho Vini. que a maior dúvida no começo foi como fazer rodar na TV, entende? Tá. Como é que a gente ia colocar... fazer um site, uma plataforma que reproduzisse vídeo e pegasse no Instagram, tranquilo. Agora, como é que a gente vai colocar na TV? E aí a gente tinha algumas opções, né? Como o Chromecast, o Fire TV, ou outros dispositivos similares, aqueles TV Box e tudo mais. E a gente passou por uma série de testes em vários deles, né? E aí até que o Fire TV ele se encaixou melhor. E aí... ainda deu alguns probleminhas ali de reprodução de vídeo, por causa da qualidade do Facebook, ali, quando retornava o vídeo, era muito alto, acabava dando uma travadinha. A gente teve que ajustar isso aí, mas acho que o maior desafio, assim, na parte de programação foi colocar na TV mesmo. Ver um dispositivo que rodasse bem, para a gente conseguir reproduzir da melhor forma ali os stories em tempo real. Acho que esse aí foi um desafio... que eu pensei assim, Que chegou será a que vai dar certo? Foi nessa hora que te bateu... Porque várias tentativas do Chromecast, que eu achei que ia ser o que melhor ia performar, Ia ser o cara. também não foi tão legal assim, e aí eu fiquei com o pé atrás, sabe? Será que a gente vai colocar um produto e daqui a pouco tem bastante cliente e dá um problema, coisa assim? Mas aí depois a gente ficou bem estável ali com o dispositivo que a gente usa hoje, né? E agora indo para aplicativo de TV também, fica bem mais fácil, assim, de controlar, né? Então, foi um medo que já foi superado. Mas no começo eu tava com o pé atrás, mas agora tá andando bem. Te bateu isso aí também, Bruno? Ou tu... Cara, vai dar certo. Essas preocupações eu deixava com o Vini. Cada um com as suas responsabilidades. Cada um tinha uma. Mas sobre a ideia de será que vai dar certo ou não? Cara, a gente viveu toda essa história que a gente está contando são 8 meses de cá para trás. Então, foram 8 meses, não deu tempo
de achar que alguma coisa não ia dar certo. Porque a gente tinha o desafio na segunda-feira, na sexta-feira a gente já tava rodando no Fire TV. E a gente foi muito assim, cara, eu sei que tudo tem como resolver. O Vini falou que o cara deu uma ré num foguete. Eu não vou conseguir achar um dispositivo que reproduz HDMI? Não tem como, não tem como. Então, tipo assim, eu sei que todo o desafio que a gente tem agora, ele mostra pra gente algo que a gente pode otimizar no sistema. E não é possível, e aí a gente tem que usar o pensamento lógico e não o desesperado, de, cara, digamos que acabou o Instagram. Top! Porque o que vai acontecer? Muitas pessoas vão para outra plataforma, a gente migra para lá a nova API que a gente vai usar e a gente ganha um monte de novos usuários porque a gente está no top da tecnologia que está sendo usada. Perfeito. Então, nada pode tirar a nossa visão de que tudo se resolve. A gente está no mercado que não vai mudar tão cedo, que é conexão de pessoas com marcas. Cara, isso aí eu jogo, sei lá, 100 anos, não vai mudar. Vai mudar talvez a forma, a tecnologia. Sim, plataforma, vai crescer, né? Vai... As pessoas querem conexão, visibilidade, querem comunicar rápido as coisas. Se a gente não tivesse em um mercado tão sólido assim, em uma categoria tão sólida, eu teria medo disso. Sabe? Tipo, vou investir aqui num negócio que trava muito na... Vai durar 1 ano, 2 e... Então, eu fico feliz porque a gente está no mundo da comunicação, que é o mundo que eu até o último dia da minha vida vou estar. Então, tá tranquilo, né? Quanto a propósito, tô resolvido, né? Quanto à questão de outros desafios, cara, é só ter o pensamento lógico que tem como resolver. Porque o Vini é o sócio, entendeu? Porque ele vai achar uma forma de resolver isso. E até, retomando o ponto da questão de outros sócios e partes que eles agregam, a gente tem eu na parte de comunicação, o Vini na programação, o Marcelo na parte de análise mais criteriosa sobre desafios. Então, os perrengues que vai dar, ele já tem uma visão mais de, pô, eu acho que isso aqui o cara não tá com boa intenção, não. Ou isso aqui, o cara é bom realmente, só não está se expressando bem. Ele tem esse olhar mais cuidadoso e a gente junto reflete, né? Um é o policial bom, outro é o policial mau. Às vezes a gente troca de perspectiva para conseguir lidar melhor com as coisas. Como eu sei que de princípio a gente está alinhado, o resto a gente vai conversar e trocar ideia e tomar a decisão no final de princípios alinhados. Acabou. A Bruna e a Júlia cuidam da parte de comunicação e marketing. Então a gente estava lá na Gramado Summit, a gente ganhou em segundo lugar. Na hora, já subiu o vídeo pra rede social, fizemos uma collab com o prefeito, né? E aí, tipo assim, na nossa cidade, a gente virou os, né? Sim. Aqui, ó, o pessoal já tava falando, vim da cidade lá do meu Store TV. Virou referência agora. No pórtico, assim, tem uma tela do meu Store TV. Sensacional, Mas muito bom. a gente conseguiu essa collab porque a gente tem essa habilidade de comunicação que não vem só através de mim, e vem de uma equipe de comunicação, que a gente fundou uma agência junto, por isso a gente tem a habilidade de comunicar mais fácil, né? De produção mais fácil. Então, tem esse conjunto de sócios. E agora, a Carol na parte de vendas, na parte de suporte, na parte de dar esse braço de conexão com o cliente, onde eu consigo captar oportunidades e a gente consegue juntos fechar os negócios para eles sim terem um cuidado melhor, um tempo mais dedicado, né? Então, quando a gente está aqui agora, conversando nesse podcast, tem cliente sendo atendido e muito bem atendido. Perfeito. Então, não é algo que eu posso deixar no meu WhatsApp, porque senão a gente acaba o podcast, eu vou correndo responder um monte de gente, depois eu tenho que correndo almoçar respondendo um monte de gente, e não é assim. E começa a atrasar tudo, né? Então, a gente tem que saber como a gente vai fazer, mas de deixar isso o mais alinhado possível. Por isso, a Carol... estrategicamente, nessa posição que ela é muito boa nisso. Ela participou da expansão de uma franquia de loja de calçados na nossa região lá, então ela já sabe como a expansão funciona. Conhece bem, né? Que sim, tem muita informação, né? E por isso a gente preparou nesse sentido. E a gente também pode liberar para vocês, se tiverem dúvidas sobre o meu Store TV, o nosso assistente 24 horas que a gente criou, que é um GPT, um assistente de GPT, que a gente bota todas as informações que a gente tem no sistema lá, e a pessoa pode ir tirando dúvida básica, e isso funciona muito para revendedor. Treinada já para... Treinada, vai te responder às 3 da manhã, se tu tiver com dúvida de meu Store TV, às 3 da manhã. Enquanto um vendedor teria mais dificuldade de fazer isso, né? Então, ele consegue tirar as dúvidas básicas e dúvidas de negociação, dúvida de realmente vou contratar, e a Carol, melhor do que ninguém, consegue ajudar. Em breve, com a implementação de Chat on Cloud aí para fazer esse suporte do nosso GPT conectado no WhatsApp e respondendo o cliente no WhatsApp com a nossa base de conhecimento que a gente upou lá no GPT.
Então, Isso fica é aí. incrível, né? As conexões que se gera dentro do próprio Sim, programa de aceleração, né? Sim, é muito amplo isso, assim. O programa de aceleração, ele é uma oportunidade, principalmente para quem sabe ver, né? E está disposto a... Bom, se temos um problema, já temos solução. Se vamos embora. E aí, então... Além das conexões com o mercado que podem surgir, né? Tem essa conexão entre eles. Porque quando a gente enxerga a, entre aspas, concorrência, né? Porque ali no programa, a gente pode entender que somos todos concorrentes. Mas, na Exato. verdade, quando a gente entende que, na verdade, uma boa concorrência se faz com grandes concorrentes, com marcas fortes, com empresas fortes, e a gente pode, inclusive, colaborar para melhorar o mercado, é isso que nasce, assim. E eu acredito que... Né? Sempre as acelerações, elas surpreendem, assim. E nessa, eu acho que surgiram muitas conexões ali entre eles que vão gerar frutos ainda que a gente nem consegue mensurar, né? Tem muita coisa boa para nascer, assim. Mas é incrível, assim, essas Muita coisa possibilidades. boa para vir. Inclusive, a gente, né, estamos com as inscrições abertas Exatamente. do nosso 8º ciclo de aceleração. As inscrições vão até o final de julho, onde iniciam as mentorias lá em agosto. E além do programa de aceleração, a gente tem o Conecta também. Conecta Né, Ju? Lab, o nosso que é o programa Conecta? é o nosso super programa de inovação aberta, em que a gente conecta os desafios que estão lá na ponta, né? De todas as empresas do comércio de bens, serviços e turismo. Então, a gente mapeia esses desafios e entrega para as startups aí a possibilidade de conexão direta e real, além de pensar também, né? Para quem gosta de pensar nos problemas aí para solucionar, né, Vini? Olha aí, ó. Então, também a gente entrega essa possibilidade de conexão também direta e conseguimos não só acelerar as startups, mas também acelerar o comércio, acelerar essas empresas que estão aí tradicionalmente há tantos anos no mercado e que merecem o nosso melhor também, precisam, né? É, Precisam. exato. Então, temos esse programa aí também rodando. Muito bom. E, assim, da nossa visão até de uma cidade mais afastada, assim, mais interior, que demora uns 1h15 com trânsito, 1h45 para chegar aqui, assim, é de conseguir trazer mais gente para entender o que um ambiente fértil promove, né? O que Exato. uma aceleração promove. Então, pro ciclo 8, vai vir novos negócios por aí, presentes lá de... Que cidade? Parobé. Parobé. Aham. E de Então, Parobé novos diretamente negócios onde? vindo pro mundo. de Parobé para o mundo. É esse o lema. Porque tem muita gente boa que já faz muita coisa muito Sim. legal, genial lá. E, às vezes, não tem um território fértil, né? Mesmo que Parobé fique no eixo entre Sim. Gramado, Porto Alegre e Litoral. Se o Elon Musk fosse morar no Brasil, ele Ele certamente moraria moraria em Parobé. Mas que dúvida! Não tenho dúvida, né? Pertinho do aeroporto ali, tá em Gramado, ao mesmo... Pertinho de tudo. Imagina, a NASA ali tá em Gramado, né? Quer mais o quê, né, cara? Elon Musk tá... Você só- curtiu uma praia? Eu acho que ele deve morar por aqui. Eu acho também. Se ele Mas- vier, Com certeza. não tem Fica aí, dúvida. ó, se ele estiver assistindo também, quiser A gente vou manda no pra ele. corretor de imóveis em Parobé A agora. gente manda pra Ô, ele. Elon, tem A um gente campo manda bem pra ele. aberto, assim, ó, uns foguetão lá. Brunão, cara, pra gente partir pro nosso encerramento aqui, Ju, fazer mais alguma pergunta? Podemos seguir. Se pudesse hoje dar um recado, tá? Que tu falou lá no comecinho, teu pai e tua mãe, que eu acho que tem toda a tua base, toda a tua estrutura, acho que é o família é alicerce, né? O nosso porto seguro. Olhando pra aquela câmera ali, cara, que recado tu daria assim pro teu pai e pra tua mãe, assim, ó, do fundo do coração, assim? Ensinamento técnico. A gente aprende, a gente desenvolve, a gente faz uma faculdade, a gente pega um livro e devora. Só que todos esses ensinamentos, eu posso fazer 1, 2, 3, 20 faculdades. E esses ensinamentos, eles são ensinamentos que vão agregando um ao outro. Só que infância, a gente só tem uma. Infância, não tem como eu me esforçar para ter uma infância melhor. Então, em relação ao que os nossos pais agregam pra gente, eles promovem a única coisa que é imutável pra gente. Ou sejam nossos pais, sejam nossos tutores, né? Mas no meu caso, meus pais. Eles promovem a única coisa que somente eles podem promover. E isso é a base de tudo que acontece depois e forma que a gente é. Só às vezes a gente não presta atenção tanto quanto deveria. Então, muito obrigado, meus pais, pela infância que vocês promoveram, pelos valores que me passaram. E a técnica foi mesmo sendo algo importante, foi o menor
do que agregou valor, porque isso aí eu aprenderia em outros lugares, só que eu só aprendi a ser um ser humano com vocês. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Bruno Costa, Meu Story TV e Vinícius. Valeu! Sensacional! Cara, tu gostou? Foi bom pra você? Muito legal. Muito bom, hein? Queridos. Fantástico, cara. Muito Massa, bom. hein? Passamos. Cara, onde é que a galera te encontra? Onde é que encontra vocês? Tá. Em alguns lugares, principalmente, tá? Esse aqui é o principal. @meustory.tv. Por quê? Como tá na camiseta aí, né? Como tá aqui, como tá no adesivo que você pode ganhar. Camiseta né? não, no uniforme. Uniforme de bolso, já. Uniforme. Presta Exato, atenção, uniforme, presta exato. atenção. E a gente... Porque lá no @meustory.tv vai ter tudo sobre os nossos produtos. Sempre tem uma foto da equipe atualizada. Então, tu vai lá, na foto fixada, dá um clique. Tu vai ver o meu @, do Vini, da Carol, do Marcelo, da Júlia. Vai estar todo mundo lá, tá? Vocês podem investigar a vida de cada um lá. Então, tá tudo no meu @meustorytv. É a entidade que, né, conecta todas essas pessoas. Se quiserem também, o meu Instagram é BrunoAWDS. Isso aí no YouTube e no Instagram também. E, deixa eu ver, é isso, né? Maravilha. Vini, Show. como é que te encontra? Na foto lá? Na foto. Vai na foto lá. Ou Vini Alfonso lá no Instagram. Vini Afonso. Vini Alfonso. Fácil. Exatamente. Muito bom. Simples. Gurizada, obrigado. Valeu. E só pra Top tirar demais. uma dúvida. Claro. Se eu fizer uma story agora, quando a gente terminar aqui, Aham. vai sair na TV que tem aqui no Lab? Antes da gente terminar, já vai pra TV do Lab. Basta fazer o story. Eu Basta duvido. fazer um story. Ai, eu vou ter que testar. Bora Vamos fazer um testar? story? Vamos, Não, vai. só Vai, Ju. Tô aqui a obviamente. menina dos stories aí. Eu até me prontificar pra gravar, mas eu vou Vai ser como tu aquele tá na ponta aí. que fica assim ou vai ser falado? O que tu acha? Tu que é o Falado, mestre. tu manda bem na comunicação. Manda, né? Manda Manda. muito bem, né? Tu E acha? ela não erra uma. Não, faz de primeira. Não, de Ela não primeira. erra uma. Mas os erros de gravação também fazem parte de uma boa É, comunicação, sim, vocês não né? acham? Claro. Tá, Ju, e eu te desafio então. O quê? Mas é que o desafio não é pra mim, eu quero saber se vai sair na TV. Não, tem o desafio da TV, que esse já tá posto, e esse eu aí. te desafio a gravar de primeira. O quê? Galera, tô sendo desafiada aqui, em pleno podcast, tá? Gravando. Que eu vou acertar de primeira, tá? Mas tem um desafio que é muito maior, que eu quero que eles respondam pra mim agora. Esse story aqui, olha ali o Vini, ó. Vai sair na TV ou não? Obviamente, ele sai instantaneamente. Postei aqui, marquei o Lab ganha engajamento. Assim que eles repostarem, tá na TV. Muito mais fácil. Bom, Ó, e outra, ó, a gente tá terminando o podcast agora. A gente vai sair daqui e vamos conferir. é. Se tiver, a gente já posta na sequência. Há boatos, há fortes boatos que vai ser, antes da gente sair daqui, já vai estar rodando lá. Será que vai ser? Tem a responsável ali também, ó, por isso. Ó. É. Bora? Desafio posto. Bora. Ah, E aí? primeira, hein? Primeiro do ranking lá. Então tá, É. hein? Desafio tá feito. Não, hoje eu já tô mirando. Hoje é o aqui, dia, ó. hoje é o dia. Hoje, Muito bom. Ju, minha parça, curtiu? mais um podcast Bom demais, né? memorável. Bom demais. Memorável. Obrigada por estarem aqui, obrigada por partilharem também com a gente. É uma honra poder dividir essas caminhadas, essas jornadas aí que se somam e que se multiplicam depois disso. Muito obrigada. Com certeza. Quinta-feira, Tem é a nóis. final, hein? Tamo Tem a junto. final. Show. Valeu. Galera, obrigado pela audiência, obrigado por estarem conosco aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Lembrando que quinta-feira, agora de 26 às 2 horas da tarde, temos o nosso Demo Day final aqui no Lab Fê Comércio. Venham ver essas feras aí, hein? Que são pits que valem a pena conhecer. Vem com a gente. Valeu, grande abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu!